Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Ciclo 3, frente 3, vamos dar continuidade à frente 3. Estamos na parte de eletricidade, na frente 3, e dentro de eletricidade estamos vendo a parte de eletrostática. Já vimos os três tipos de eletrização: atrito, contato, indução. Na última aula nós vimos a lei de Coulomb, que ela determina a força elétrica de atração e repulsão entre cargas, e dando sequência aí, nós entraremos agora em campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, que nós vamos representar pela letra E maiúsculo, ok? Então, enquanto vocês procuram o seu caderno 3, um trechinho dessa música maravilhosa. Então, vamos lá, gente? Caderno 3, frente 3, aulas 39 e 40 é o mesmo assunto, campo elétrico. Imagine uma carga aqui, ó, na minha mão, ok? Toda esta região aqui, ó, circular em torno da carga, é uma região de campo elétrico, que represento pela letra E. Então, eu desenhei aqui, ó, uma carga, tá? A carga que vai gerar um campo elétrico, ela vai ser chamada aqui, representada, ou melhor, pela letra Q maiúsculo. Então, para nós, o Qzão é a carga geradora do campo elétrico E. Então, eu desenhei aqui em bege para vocês. Toda esta região aqui é uma região de campo elétrico gerado por esta carga Q. Como é que eu sei que é só esta região? Veja bem, se eu pegar uma carga de prova, o que é uma carga de prova? Nós vamos representar uma carga de prova pela letra Q minúsculo. Então, o Qzinho, uma carga de prova, é aquela carga que ela é colocada dentro do campo elétrico. É uma carga designada para fazer observações, experiências e assim por diante. Então, esta carga de prova Qzinho, eu vou colocar aqui dentro do campo elétrico. E vou chamar essa carga de Qzinho 1 e vou colocar uma outra carga elétrica Qzinho 2 nesta outra região. Eu percebo que esta carga Q1 vai ter uma força, vai atuar nela uma força de atração ou de repulsão. E nessa carga Q2 não está acontecendo nada. Por quê? Porque ela está fora do campo elétrico da outra. Então, toda a região em torno da carga, onde outras cargas ficam sujeitas à força de atração ou de repulsão, é uma região de campo elétrico, que eu desenhei aqui, ó, em bege para vocês, tá? Então, esta carga aqui, ó, vamos supor que ela seja positiva, e a carga Qzão, geradora do campo, também positiva, positivo e positivo, força de repulsão. Então, esta carga expulsa essa carga do campo. Então, ela adquire uma força elétrica de repulsão. Como que eu calculo campo elétrico nesse ponto? Campo elétrico nesse ponto é o valor desta força elétrica de repulsão dividido pelo valor da carga de prova. Ou seja, campo elétrico E é a força dividido pela carga. Se eu multiplicar em cruz, força é carga vezes o campo. Então, esta força elétrica aqui você também poderá calcular como sendo o valor desta carga que está no campo vezes o valor do campo elétrico nesse ponto aqui, ok? Então, tá aqui, ó, repetir as formulinhas porque são muito importantes. Então, o E, o que é E? Campo elétrico, nesse ponto, porque ele varia de ponto a ponto aqui, ok? Então, é o valor do campo elétrico naquele ponto. F, a força elétrica que atua na carga. Nesse exemplo, ela é uma força de repulsão. E Q é o valor da carga elétrica, ok? Unidades. Força elétrica
Vocês já sabem que no sistema internacional é o Newton, carga Coulomb, então o campo elétrico fica Newton dividido por Coulomb. Essa é a unidade do campo elétrico no sistema internacional. Se vocês forem pesquisar, fazer exercícios aí em outros livros sobre campo elétrico, talvez vocês encontrem a unidade no sistema internacional volt por metro. Também está correta, só que eu vou provar esta unidade em outras aulas mais adiante para vocês, tá bom? Mas também campo elétrico no sistema internacional pode ser o volt por metro, ok? Então, se vocês encontrarem isso, não está errado, não. Já já nós vamos provar isso, ok? Gente, veja bem. Como que eu represento o campo elétrico em torno de uma carga positiva ou negativa? Às vezes o vestibular pede para vocês, represente o campo elétrico de uma carga positiva, represente o campo elétrico de uma carga pontiforme negativa. Vocês não vão poder fazer isso aqui, ok? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Módulo vamos ver daqui a pouquinho pela fórmula. Qual é a direção do campo elétrico? A direção do campo elétrico são linhas radiais. O que são linhas radiais? São linhas que passam, ó, pelo centro da carga. Vocês estão vendo que todas as linhas estão passando, ó, pelo centro da carga, seja positiva, seja negativa. Qual é o sentido do campo elétrico? Carga positiva, as linhas são saindo da carga, ó. Então, a setinha, você sempre representa saindo da carga. E carga negativa, as linhas são entrando na carga. Essa é a representação do campo elétrico de uma carga pontiforme Q positiva e de uma carga pontiforme Q negativa, tá? Esta é a representação. Mas vamos voltar aqui na nossa formulinha. Se eu colocar, por exemplo, uma carguinha aqui, ó, positiva, vai haver uma força de repulsão. Então, essa cargona aqui, ó, manda outra para fora do campo. E eu posso calcular essa força de repulsão como carga vezes o valor do campo elétrico. Observações importantes. Sempre esta força F e o campo elétrico E são vetores de mesma direção, ok? Então, ó, se você botar a carga aqui, o campo tá para lá, a força também tá nessa linha, tá? Detalhe, quando a carga de prova for positiva, F e E terão o mesmo sentido. Quando ela for negativa, elas terão sentidos opostos. O que é isso? Então, se você tem uma linha de campo aqui, ó, horizontal e para a direita, seria essa daqui, ó, horizontal e para a direita. Se você botar uma carga aqui, a força que atua nela também será horizontal e para a direita. Elas terão mesma direção e mesmo sentido. Se você colocar uma carga negativa aqui, ó, a linha de campo está para a direita, mas como ela é positiva, a carga negativa é atraída, a força elétrica é para a esquerda. Então, o campo para a direita, a força elétrica para a esquerda. Ou seja, em resumo, F e E têm mesma direção e mesmo sentido quando você bota uma carga positiva dentro do campo, e F e E têm sentidos contrários quando a carga for negativa, ok? Isso é muito importante para os exercícios. Alguns vestibulares costumam chamar aqui, ó, carga elétrica positiva gera um campo de afastamento, porque as linhas, ó, saem da carga. Carga negativa gera um campo de aproximação, porque as linhas entram na carga. Então, vou fazer aquele exemplo que eu falei anteriormente. Vamos pegar esse exemplo da carga positiva, ó. Então, eu tenho a carga positiva, linha saindo da carga, coloquei aqui uma carga de prova Qzinho positiva. Positivo com positivo, força de repulsão, ó. A cargona Qzão expulsa a carguinha do campo. Esse é o vetor
Esse vermelho é o vetor força elétrica no caso de repulsão. Você está vendo que a linha do campo está aqui embaixo, mas ela é também na mesma direção e o sentido da força F, comprovando que se a carga é positiva, FE tem mesma direção e mesmo sentido, ok? Eu vou pegar a lei de Coulomb, que nós aprendemos na aula anterior, força elétrica no caso de repulsão, que as duas são positivas, produto das cargas Qzinho e Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Aqui no lugar do F, eu vou trocar pela formulinha da página anterior, carga vezes o campo. A gente usa aqui a carga na formulinha também em módulo. Então, troquei esse F por Q vezes Z. Tá aqui, ó. O Q em módulo daqui com o Q em módulo daqui. Opa, aqui cortou. Sobrou E, olha aqui, E, constante do meio, carga geradora do campo dividido pela distância ao quadrado. Desta maneira, eu calculo o módulo do campo elétrico, ok? Então, o campo elétrico tem módulo, direção e sentido, porque é uma grandeza vetorial. Como é que eu calculo o módulo ou intensidade do campo elétrico? Por esta fórmula, o campo é a constante do meio, carga geradora do campo, seja ela positiva ou negativa, vai em módulo aqui, dividido pela distância ao quadrado. Então, ó, eu pergunto para vocês, quanto vale o campo elétrico nesse ponto? Então, depende da constante do meio, carga que está gerando o campo, tá? E a distância do centro da carga até o ponto que eu quero determinar. Essa é a determinação do módulo ou intensidade do campo. Direção e sentido está aqui, ó. Radial, sentido para fora, se a carga é positivo, e linhas para dentro, se a carga for negativa, ok? Isso é o conteúdo da aula 39. A aula 40 é uma continuação. A única coisa que acontece na aula 40 é que eu vou determinar o campo elétrico de várias cargas. Então, por exemplo, está esse exemplo aí no caderno de vocês, página 65. Eu tenho aqui um triângulo equilátero. Aqui eu tenho, nesse vértice A, uma carga mais Q. No vértice B, uma carga também mais Q. A pergunta é, qual é o campo elétrico resultante no vértice C, por exemplo? Então, vamos lá. Carga positiva, linhas afastando da carga. Então, ó, você vai pegar a sua régua, o seu lápis, ó, e vai fazer um vetor, ó, saindo da carga. Ó, então, do ponto C, saindo da carga. Esse é o campo elétrico, o vetor campo elétrico gerado pela carga Q, que está no ponto A. Tem uma outra carga no ponto B, ó, linha também saindo, porque ela é positiva, ó, então de C para cima. Como os dois são vetores, traço a paralela, onde cruzou aqui eu tenho o vetor campo elétrico resultante. Como que eu calculo esse vetor campo elétrico resultante? Ah, é aquela fórmula lá de adição de vetores, gente. O campo elétrico resultante ao quadrado é o campo EA ao quadrado, mais o campo EB ao quadrado, mais 2 vezes EA vezes EB, vezes o cosseno entre esses dois vetores, que nesse caso é 60 graus. Aí na apostila de vocês, em vez de colocar E resultante ao quadrado, ele colocou E resultante igual raiz quadrada de tudo que está do lado de cá. É a mesma coisa, ok? E agora, os exercícios da aula 39, página 62. Primeiro exercício, aqui, ó, página 62. Uma carga elétrica pontiforme Qzão, 6 nanocoulombs, é uma fonte geradora de campo numa região do espaço. O meio é o vácuo, ele deu a constante. Considere um ponto P aqui a 30 centímetros da carga. Pergunto, quanto vale o campo elétrico nesse ponto P? Em primeiro lugar, vamos arrumar a distância.
30 centímetros eu dividi por 100, 0,3 metros. Como aqui vai ao quadrado, eu passei para a potência de 10. Uma casa para a direita, 3 vezes 10 a menos 1 metros. Fórmula do campo elétrico E. Constante do meio, carga geradora do campo dividido pela distância ao quadrado. O K foi dado, está aqui, 9/10 a nona. A carga 6 nanocoulombs. Lembra que o nano é 10 a menos 9, então 6/10 a menos 9. E a distância 3/10 a menos 1, que vai ao quadrado. Aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 aqui embaixo, 9 aqui em cima, cortou, sobrou só o número 6 aqui, ó, certo? Aqui 10 a nona com 10 a menos 9 também cortou. 10 a menos 1 ao quadrado, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Subiu para o numerador, troca o sinal do expoente, 10 ao quadrado. Então, o campo elétrico no ponto P, 6 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb, alternativa D de dado. Número 2. Uma partícula com massa m, carga elétrica positiva Q, está em repouso submetida a apenas duas forças, o peso e a força elétrica. Sendo G a aceleração da gravidade, qual a alternativa que fornece a opção correta com a intensidade do campo elétrico nesta região? Aqui está a partícula positiva. Vocês estão vendo na figura o campo elétrico vertical e para cima e o campo gravitacional vertical e para baixo. Então, atua na partícula a força da gravidade, que é a famosa força peso, sempre vertical e para baixo. Pessoal, se esta partícula é positiva, o que vimos anteriormente, sempre que a carga de prova for positiva, força elétrica e campo têm mesma direção e mesmo sentido. Se o campo está para cima, a força elétrica também está para cima. Como essa partícula está em equilíbrio, então a força elétrica é igual ao próprio peso da carga. Está aqui, força elétrica é igual ao peso. O que é força elétrica? Carga vezes o campo. Foi a primeira formulinha do início da aula. E o que é peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Como eu quero o campo, passo a carga dividindo. Então, o valor do campo elétrico pode ser calculado como mg sobre Q. Massa da partícula vezes aceleração da gravidade dividido pela carga da partícula. Isso está na alternativa C. Número 3. Um elétron é colocado num ponto de um campo elétrico, fica sujeito à força elétrica F, com direção vertical e sentido para cima. Tá aqui, ó, eu tenho um elétron, botei um sinalzinho de menos, ó, elétron tem carga negativa, ele fica sujeito a uma força vertical e para cima. Tá aqui, ó, força elétrica vertical e para cima. Ah, já vamos sacar uma coisa. Se a carga é positiva, olha aqui no problema anterior, FE tem mesma direção e mesmo sentido. Se é elétron que a carga é negativa, força elétrica e campo têm sentidos contrários. Se o problema disse que a força elétrica é para cima, então o campo elétrico nessa situação é vertical para baixo, beleza? Então já deduzimos isso, ó. Aqui está a carga, força para cima, campo para baixo, ok? Lembrando que a força elétrica é o módulo da carga vezes o campo. Guarda isto. Agora, um próton é colocado nesse mesmo ponto, ele fica sujeito a que força? Então, próxima figura. Aqui está o próton, carga positiva. Descobrimos na página anterior que o campo é vertical e para baixo. Próton, carga positiva, Fe tem o mesma direção e mesmo sentido. Então, a força elétrica para baixo. Como é que eu calculo força elétrica? Carga vezes o campo. Gente, a força é igual porque a carga, seja do próton ou do elétron,
é a mesma, tanto na figura 1 como nessa figura. O campo é o mesmo, portanto, a força é a mesma. Mudou o quê? Apenas o sentido. Na figura anterior, a força era para cima, aqui a força é para baixo. Isso está na alternativa C, ok? Então, exercício 3, prontinho. Exercício número 4. Duas cargas elétricas pontiformes, Qzão e Qzinho, Qzão positiva, está aqui, essa amarelinha, Qzinho negativa, está aqui, essa verdinha, são mantidas a uma distância uma da outra, conforme mostra a figura. O campo elétrico é gerado pela carga Qzão, e a força elétrica F, que a carga negativa Qzinho sofre, e o campo elétrico E presentes, onde ela é fixada, estão corretamente representadas em que figura? Então, vamos lá. Fiz na própria figura. Carga Qzão geradora do campo. Q positiva, linha saindo. Então, olha aqui a carga, ó, vetorzinho saindo. Olha o vetor azul, ó, saindo da carga amarela, ok? E a força elétrica? Se essa carga for positiva e esta negativa, esta carga positiva atrai a carga de prova, força elétrica de atração. Essa é uma das maneiras de se determinar. E a outra maneira é pela formulinha aqui que nós vimos anteriormente, ó. F e E têm sentidos contrários quando esta carga é negativa. Se o E está para a direita, força elétrica para a esquerda. Qual a alternativa que tem o vetor azul E para a direita e o vetor vermelho F para a esquerda? Alternativa C, ó. Ele só trocou a ordem, mas você pode ver que o F é horizontal e para a esquerda, olha aqui, e o E horizontal e para a direita, olha aqui, tá? Então, alternativa C. Exercício número 5. Uma carga elétrica pontiforme Qzão positiva está fixa aqui, ó, numa região do espaço. No campo elétrico criado por ela, existem dois pontos A e B. Distância de A até a carga X, a distância de B até a carga Y. Aqui eu tenho um campo EA, aqui eu tenho um campo EB. O problema é que era a relação Y dividido por X. Gente, basta aplicar a fórmula do campo elétrico duas vezes. Então, vamos lá. Intensidade do campo elétrico no ponto A, constante, carga e a distância x ao quadrado. Joguei o x para cá, subiu, e o EA que está aqui em cima desceu. Só troquei a ordem, guardei essa equação como número 1. Campo elétrico no ponto B, EB, K, Q, Y ao quadrado. Faltou um sinalzinho de igual aqui, ó. EB é igual KQ, Y ao quadrado. O Y ao quadrado subiu e o EB desceu. Então, ficou Y ao quadrado igual, ó, tá faltando sinal de igual aqui, igual também, KQEB, ok? Essa é a minha equação número 2. Agora, eu vou dividir a equação número 2 pela equação número 1. Então, divido isso por isso. Então, y ao quadrado dividido por x ao quadrado, tá aqui. O que é y ao quadrado da equação número 2? KQEB dividido por x ao quadrado da equação número 1, KQEA. Esse KQ cortou. Aqui ficou 1 sobre EB dividido por 1 sobre EA. Divisão de frações. Copia a primeira, 1 sobre EB, ó, o EB está embaixo, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o EA subiu. Como aqui está ao quadrado, eu tiro raiz quadrada do lado de cá. Então, y sobre x fica a raiz quadrada de EA sobre EB. Isto está na alternativa D de dado, ok? Vocês viram que os exercícios desta aula são simples, aplicaçãozinha de fórmula e ver os vetores para que lado que vão. Continuando os exercícios, gente, aula 40,
página 66, primeiro exercício. Em cada uma das figuras, temos duas cargas elétricas gerando campo elétrico nas regiões que estão fixadas. O ponto P é mero ponto geométrico e não está eletrizado. Esboce o desenho do vetor campo elétrico no ponto P, gerado pelas cargas. Admita que a carga mais Q é positiva e a carga menos Q é negativa. Claro, né, meu? Vamos lá. Aqui, ó. Ponto 1, carga positiva, campo de afastamento, ó. Afastando, P para baixo, E1. Carga Q2 positiva, afastamento, ó, do ponto P para cima. Soma de dois vetores, traça paralela. Aqui eu tenho o vetor campo elétrico resultante no ponto P. Detalhe importante, se você colocar no ponto P uma carga positiva, a força tem mesma direção e sentido do E. Então, essa carga vai andar horizontalmente para a direita. Se você botar no ponto P uma carga negativa, ela anda no sentido contrário do E. Então, ela vai andar nessa linha aqui, ó, horizontalmente para a esquerda, chegando nesse ponto P, ok? Figura 2. Na figura 2, a carga Q é positiva, ó, afastando de P para cima, E1. Mas a carga Q2 é negativa, então a linha é entrando na carga, ó. Então, do ponto P, olha a setinha, entrando na carga. Paralela, e resultante deu igual na figura anterior, ok? Então, o primeiro exercício é um exercício apenas para fazer a figurinha do vetor campo elétrico resultante. Número 2. 4 cargas pontiformes foram fixadas nos vértices de um quadrado. No vértice 1 e 2 foram as cargas, ó, no vértice 1, mais Qzão, no vértice 2, menos Qzão, respectivamente. Nos vértices 3 e 4, estão fixadas as cargas Q3 e Q4 desconhecidas. O ponto G é o centro do quadrado e nele não existe nenhuma carga elétrica. Sabendo que o campo elétrico resultante no centro geométrico G do quadrado é nulo. Ah, então o campo aqui, ó, nesse ponto central, é nulo. Então eu quero saber quais devem ser os sinais das cargas Q3 e Q4. Então vamos lá. Carga Q1 foi dada no ponto 1, positiva, campo de afastamento, ó. Então você vai pegar sua caneta e do ponto G afastando da carga. Então, E1 se afastando. A carga negativa, que está no ponto 2. Então, o campo é de aproximação. Então, o vetor, ó, do ponto G aproximando da carga. Pessoal, essa carga no ponto 3 eu não conheço o sinal, mas para ser nulo, tem que ser nula resultante nesta diagonal e nula resultante nesta diagonal. Então, para anular o campo E2, eu tenho que ter aqui um campo E3 entrando na carga. Para entrar na carga, essa carga Q3 deve ter o sinal negativo. Então, ó, Q3 deve ser negativa, ó, para que a carga, para a carga Q3 ser negativa, o campo entrar na carga. E aqui no ponto 4, como aqui, ó, esse campo E1, ó, redesenhei o E1 aqui, então eu tenho que ter um campo contrário a esse. Então deve ser um campo aqui, ó, subindo. Então ele está se afastando do ponto 4. Para o campo sair, tem que ser uma carga positiva. Q3 negativa, Q4 positiva, alternativa E. Olha que interessante, E4 se anula com E1, E2 se anula com E3, o campo elétrico aqui resultante é nulo, ok? Então, número 2, letra E.
Esse exercício número 3, nós já fizemos esse exercício na aula anterior de lei de Coulomb. É muito parecido o raciocínio, só que lá era para força elétrica, aqui é para campo, mas é praticamente a mesma coisa. Eu tenho duas cargas elétricas, mais Qzão, olha ela aqui no ponto 1, e mais 4 Qzão aqui no ponto 2. Elas estão fixas no eixo X. Essa carga aqui está fixa no ponto 0 e a outra carga está fixa no ponto 1. Então, quer dizer o que isso? Que a distância da carga 1 até a carga 2, 1 metro. Uma terceira carga é posicionada entre as duas sobre o eixo X, tal que ocorra o equilíbrio eletrostático. Qual é a posição da terceira carga em metros? É essa a pergunta. Então, veja bem, eu tenho uma carga, botei uma terceira carga aqui, nesse ponto P, a uma distância da carga 1 que eu não conheço, chamei de X, e a distância dela até a carga 2, chamei de Y, tá? Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Esta carga positiva gera um campo de afastamento, ó, do P para a direita, se afastando. E esta carga Q2 positiva também, ó, campo de afastamento, de P para a esquerda. Então, aqui, E1 deve ser igual a E2 para que ela fique em equilíbrio. O que é E1? K, Q, X ao quadrado, a carga e X. O que é E2? Constante, cuidado que a carga aqui é 4Q e a distância Y que vai ao quadrado, ok? Igualei E1 com E2. KQX ao quadrado, K4Q, Y ao quadrado. K cortou com K, Q cortou com Q. O que sobrou do lado esquerdo? Aqui em cima, 1, x ao quadrado. Do lado direito, 4y ao quadrado. Tirei raiz quadrada dos dois lados, mesmo raciocínio. Raiz de 1, 1. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 4, 2. Raiz de y ao quadrado, y. Multipliquei em cruz, 1 vezes y, y. 2 vezes x, 2x. Ok? Acontece que pela figura x mais y, tá aqui, ó, é igual a 1. Então, no lugar aqui do y, eu troco por 2x. X mais 2x igual a 1, 3x igual a 1, 1 dividido por 3 dá aproximadamente 0,33, tá aqui na alternativa B de bola. Número 4, também muito parecido com esse. Duas partículas eletrizadas A e B, ambas positivas e com cargas QA e QB, estão fixas nas posições indicadas na figura. Sabe-se que o ponto P, sabe-se que no ponto P, situado sobre a reta que passa por elas, o campo elétrico é nulo. De novo, despreza-se quaisquer outros efeitos, ele quer a razão QA sobre QB. Então, vamos lá. Módulo do campo elétrico criado pela carga QA no ponto P. EA, constante, carga QA, que eu não conheço, e a distância da carga A até o ponto P é a distância D, que vai ao quadrado. Campo elétrico criado pela carga QB no ponto P. Constante K, carga QB que eu não conheço, e a distância da carga B até o ponto P, ó, 3D, que vai ao quadrado, 9D ao quadrado. Para que o campo elétrico seja resultante, um tem que ir para a direita, outro tem que ir para a esquerda, um tem que anular o outro. Então, EA igual a EB, igual às duas equações. Então, ó, EA, KQAD ao quadrado, tá aqui, igual QB, KQB, ou melhor, EB, KQB, D ao quadrado. K cortou com K, D ao quadrado cortou com D ao quadrado. O que sobrou do lado esquerdo? QA sobre 1.
do lado direito, QB sobre 9. Como o problema pede QA sobre QB, passei o QB dividindo, joguei o 1 para o lado de lá, QA sobre QB, 1/9, alternativa C. Exercício 5. Duas partículas eletrizadas com cargas elétricas positivas Qzão estão fixas sobre uma circunferência de raio R e centro C, conforme a figura. Tá aqui, ó. Uma esfera de raio R, OR, R, centro C. Eu tenho uma carga Qzão aqui, outra carga Qzão aqui, ambas positivas, gerando campo elétrico. K é a constante do meio. Eu quero a intensidade do campo elétrico total criado por essas cargas aqui no ponto P. Carga positiva, campo de afastamento, ó, linha saindo da carga, então daqui para cá. Chamei essa carga de 2, campo E2. Essa carga também é positiva, gera campo de afastamento. Então tá aqui, ó, carga positiva, campo de afastamento. Então do P se afastando, chamei essa carga de E1. Soma vetorial, traça paralela, esse é o vetor campo elétrico resultante no ponto P. Só que eu não tenho essa distância da carga até o ponto P. Eu sei que essa daqui, essa distância é o raio da circunferência, aqui é o raio da circunferência. Então, esse triângulo que eu destaquei em verde é um triângulo retângulo, o D é a hipotenusa. Então, eu vou calcular o D pelo teorema de Pitágoras. D ao quadrado, R ao quadrado mais R ao quadrado. Então, R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado. Eu não vou tirar a raiz aqui, porque essa distância vai ao quadrado mesmo, então deixa guardada essa equação desse jeito. Como que eu calculo o campo elétrico E1 e E2? Vocês podem perceber que eles são iguais, por quê? As cargas são iguais e estão à mesma distância do ponto P. Então, o campo E1 e E2 são iguais, chamei simplesmente de E, constante do meio, carga geradora do campo dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado está aqui, ó, 2R ao quadrado. Então, esses campos E1 e E2 têm esse valor. Só que os campos estão formando 90 graus novamente, ó. Formou 90 graus, novamente Pitágoras. E resultante é o E1, que é E ao quadrado, mais o E2, que é E ao quadrado. Então, ficaria E raiz de 2, como nós já vimos anteriormente. Então, o E resultante é o E, que é esse valor K, que 2R ao quadrado, vezes a raiz de 2, alternativa D de dado, ok?